Prepara o papel e caneta, pipoquinha, porque no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês toda a timeline, como foi o processo de tirar o Working Holiday Visa pro Canadá, quais documentos você como passaporte italiano precisa ter, onde acha os documentos, quanto custa, onde tira, enfim, no vídeo de hoje tudo bem prático, eu vou mostrar pra vocês o processo inteiro desse visto até chegar na imigração canadense. Oi pessoal, eu sou a Lau. Se você me acompanha aqui no canal, sabe que nos mudamos para o Canadá através do visto Working Holiday. É uma super oportunidade se você tem o passaporte italiano. E no vídeo de hoje, como vocês viram na intro, eu vou explicar passo a passo como aplicar para esse visto, que documentos vocês precisam, quanto custa o visto, quanto custa cada documento, vou dar dica, enfim. E também, junto de toda a documentação que você precisa, eu vou contar sobre a nossa timeline, quando a gente aplicou, quando recebeu resposta, onde fomos, enfim, tudo. Então, como eu disse, já salva o vídeo, compartilha, marca aqui nos comentários quem tem interesse do Working Holiday Visa e você sabe que tem passaporte italiano, porque nesse vídeo eu vou contar tudo pra vocês. Todos os endereços, todas as recomendações que eu vou dar no vídeo, tudo eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês não perderem e ter que ficar voltando no vídeo se perder alguma coisa. Então, todas as recomendações que eu vou dar, dicas de serviços que eu vou dar e lugares com endereço estarão na descrição do vídeo. Então, assiste o vídeo primeiro pra você entender a linha do tempo, como faz o visto, e depois dá uma olhada na descrição para pegar todas as informações. Primeira coisa que você precisa para dar start na sua jornada, parece bobo, mas não é, passaporte em mãos. Sem o passaporte, você não consegue nem se inscrever no site da imigração canadense. Então, se você tem cidadania italiana, você precisa ter o passaporte em mãos, porque para criar a conta no site da imigração, você precisa pôr os seus dados do passaporte. Tem o passaporte em mãos, a gente vai entrar no site da imigração canadense, como eu falei, tá tudo na descrição desse vídeo. Você vai entrar e vai criar a sua conta. A minha dica é guarde senhas e códigos em algum lugar secreto aí, porque entrar no site da imigração são 2 steps, sabe, de verificação. E eles perguntam coisa, tem código, enfim. Guarda essas senhas e códigos bem guardado, porque você vai precisar ao longo do processo entrar várias vezes no site da imigração. Então a primeira coisa, criar a sua conta com o seu passaporte já em mãos, e a conta no site da imigração. E dá interesse falar que você quer participar do Working Holiday Visa. Working Holiday Visa, ele abre as inscrições no final de dezembro, não tem data definida, até outubro. Fecha nesse período o pool, abre de novo em dezembro até outubro. A Itália, pelo que a gente foi analisando durante todo esse ano de 2024, estavam sempre excelentes as chances de você conseguir, porque não é tantos italianos que tenham interesse em fazer o Working Holiday Visa. Existem outros países que é bem mais concorrido. Mas pelo que a gente analisou esse ano na Itália, sempre que a gente entrava no site, as suas chances estavam como excelente, porque você consegue também no site da imigração, isso você nem precisa ter conta, tá? Você pode entrar, colocar o país de onde você é e ver quais são as chances de você obter o seu visto. Você precisa estar com o pool aberto para poder participar. Então tem que ser ali do final de dezembro, começo da semana de janeiro, até outubro que você pode dar a entrada. Criou sua conta no site da imigração e avisou, clicou lá que você quer participar do Working Holiday Visa. O que acontece agora? Já vou até falar da nossa timeline. A nossa timeline foi no dia 27 de janeiro, a gente criou a conta. Eu tô olhando pro lado por causa do computador, tá? No dia 27, a gente criou a conta e deu entrada no pool pro visto. E no dia 31, a gente recebeu o invite pro Working Holiday Visa. Como funciona? Que invite é esse? Então, a primeira coisa, depois que você criou a conta e entrou no pool, deu interesse que você quer participar do Working Holiday Visa, eles têm alguns dias para te enviar o invite. Essa carta de participação é para você avisar o governo se você quer ou não quer mesmo participar do Working Holiday Visa. E nesse período você tem 9 dias para responder se sim ou não. Nesse momento você não vai fazer nada, você só vai responder o governo sim ou não se você quer dar continuidade no seu processo. Aqui eu já vou dar uma dica muito boa para vocês, é que você não precisa, assim que você receber esse invite do governo para participar de fato do Working Holiday Visa, não precisa aceitar logo de cara. Você tem 9 dias para responder se sim ou não. Por que eu tô falando isso? Porque nesses 9 dias que você tem para responder pro governo se você quer dar continuidade no seu processo,
você pode indo atrás da documentação, tá? Então, nesses 9 dias, já vai organizando seus documentos, vai vendo onde você tem que agendar coisa para resolver, aonde você tem que pegar documento. Então, você não precisa responder de cara que sim, que você quer dar continuidade no Working Holiday Visa. Você recebeu o invite do governo, esperou alguns dias. No nosso caso, ó, a gente recebeu o invite participar do Working Holiday Visa no dia 31. Aceitamos no dia 5 de fevereiro. Então, como eu falei, espera alguns dias para meio que mapear o que você precisa fazer, para onde que você precisa ir. Usa esses 9 dias com sabedoria. Depois que você aceita esse invite para continuar o processo do Working Holiday Visa, você começa a contagem de 20 dias para você submeter os documentos para o processo do visto. Por isso que eu falei dos 9 dias, meio que organiza já a documentação que você precisa, porque se der alguma coisa errada, depois você tem só 20 dias para estar com tudo na mão para submeter para o site. Quais são esses documentos? Onde tira cada um deles? Então, eu vou pegar aqui no site do governo a lista que eles deixaram, na ordem que eles deixaram, e vou falando pra vocês, dando dica de todos esses documentos e tudo que você precisa. O primeiro documento que tá aqui no site do governo canadense, o certificado de polícia, Police Certificates, que seria o atestado criminal. Eles pedem que você apresente todos os atestados criminais de países que você já morou pelo menos 6 meses. Então, no nosso caso, a gente morou no Brasil. Então, a gente teve que ir atrás do documento brasileiro, que é muito simples e de graça. Basta você jogar no Google atestado criminal brasileiro, você vai pôr o seu CPF e ele vai gerar um documento para você. Esse documento você não pode colocar no sistema canadense em português, então você precisa fazer a tradução para o inglês. Eu recomendo a Fast Translations. Com o meu cupom Laura Pontelli vocês têm desconto. Vou deixar na descrição para vocês não esquecerem. Incrível, em menos de 24 horas você tem esse documento já traduzido online certinho. Então, esse é o primeiro documento que vocês têm que ter. E o italiano, no nosso caso, a gente precisa de 2 documentos, tá? E infelizmente são pagos. Como você faz? Você precisa agendar no tribunal da sua província. Eu vou pôr os nomes certinhos na descrição para você não se perder. A gente tirou tanto em Torino, tanto em Pisa. É um sistema unificado que você escolhe qual agência, qual tribunal você quer tirar e você vai lá no horário marcado. Os documentos: certificado del cancellario giudiziale e o certificado del cancellario del carichi pendente. Como eu falei, vai estar tudo na descrição desse vídeo, os nomes que você precisa. São documentos que custa R$19,92 cada um. Se você marcar agendamento, você agenda no site, né? Como eu falei, você vai escolher qual tribunal você vai buscar, qual que é o mais perto da sua casa, enfim, da sua residência. E você pode tirar depois de 4 dias úteis ou 3 dias úteis, se eu não me engano. Vai lá com sua documentação, sua identidade, enfim, um documento seu. E você vai ter acesso a esses 2 documentos que você pediu. Para pagar, é através da marca da bolo que você compra lá no Tabacaio, em qualquer Tabacaio, pedir 2 de R$19,92, que é o valor de cada documento, tá? Do mesmo jeito que você traduziu o seu documento português para inglês, você vai precisar traduzir o seu documento italiano para inglês, tá? Nós usamos uma empresa aqui na Itália, porque a Fast Translations não tem esse de italiano para inglês, mas tem português para inglês, né? Então, para a Itália, a gente pegou no sistema mesmo do Canadá uma lista de tradutores certificados. A gente viu lá qual que era mais perto de casa, mas enfim, não muda muito porque eles sempre vão entregar para você por PDF, tá? Então, a gente traduziu também esses 2 documentos. Esse é um documento chato, mas não chato de tirar, porque é muito simples, de graça também. Mas é aquela coisa que eu falei no vídeo anterior sobre o Working Holiday, né? A Itália, em parceria com o Canadá, é o único país que pede que você esteja morando na Itália, ou pelo menos tenha uma residência legal na Itália. Nada menos que um certificado que você está morando na Itália, que você tem um endereço físico na Itália, tá? Esse certificado você consegue gratuitamente no site da NPR. Só colocar a NPR, certificado de residência, ele vai abrir o site, você coloca o SPID, seu SPID ou o CIE, que é a sua identidade eletrônica, e você vai ter acesso a esse certificado, que também tem que ser traduzido do italiano para o inglês. Resumir, que seria o seu currículo em inglês. Não tem mistério, tá, gente? É só colocar algumas experiências que você já teve, não pode ter foto. No site da imigração, eles te dão algumas regrinhas que você tem que seguir. Vai precisar também apresentar a cópia do seu passaporte italiano, a foto digital. Eu já tinha uma foto sobrando minha de passaporte, que é do tamanho do passaporte italiano. E pro MU, a gente tirou em casa mesmo, parede branca. Eu coloquei nas medidas que o site do governo canadense pedia.
super simples, você consegue fazer da sua casa. Vai pedir também para você preencher um formulário que chama IMM 5707. Esse formulário você encontra também no site da imigração. É um formulário simples, sem mistério para preencher, vai ter seu nome, endereço, coisas básicas assim, tá? O Working Holiday Visa não permite que você entre com acompanhante. Eu sou casada, Laura, o que eu faço? Cada um tem que aplicar sozinho. Então, no meu caso do Murilo, os que entrar separado. Então, eu apliquei e o Murilo aplicou tudo sozinho, tá? Foram 2 processos separados. Vai preencher esse formulário, muito simples. O último documento que você precisa fornecer na sua aplicação do Working Holiday Visa é exame médico, tá? Aí que começa a parte chata, porque você só pode agendar o exame médico quando receber esse invite do Working Holiday. Então, antes do invite, falou assim, eu vou fazer o Working Holiday e já vou no médico. Não tem como, porque você precisa apresentar a carta e ela tem um numerinho. Então, você precisa dessa carta lá no momento do seu exame. O exame médico é feito por uma médica, em uma clínica, na Itália inteira. No nosso caso, tá, gente? Que estávamos na Itália. É só feito em Roma por uma médica, ela não atende todos os dias. Se não me engano, ela atende 2 dias na semana. Pelo que eu sei, nos outros países também é meio que assim, é um hospital, uma clínica só que faz exames médicos vinculados à imigração canadense. Então tem todas essas tramóias, mas tem que ser feito. O endereço da clínica, todas as informações estão na descrição. Então a gente agendou os exames, ó, até pegando a linha do tempo, no dia 5 mesmo. Quando a gente aceitou o invite, a gente já agendou o exame médico. A gente conseguiu fazer o exame no dia 12 de fevereiro. Então, a gente agendou no dia 5, fomos para Roma no dia 10 e no dia 12 a gente já fez. O que você precisa levar? Você vai precisar levar o seu passaporte, a sua carta e dinheiro, porque você vai pagar. O que você vai fazer nessa clínica? A primeira coisa que você vai fazer quando chega lá, você tira uma foto, meio que se registra ali num sistema de clínica e imigração, eu não sei bem. Você vai ter uma visita médica com essa querida, a única que pode fazer isso por você. Gente, basicamente, ela só vai fazer umas perguntinhas nada a ver. Tem doença? Você toma alguma coisa? Aquele exame de rotina bem michuruca. Questão de 5 minutos, tá? Eu e o Murilo entramos junto, foi em 5 minutos, deu tudo certo. Essa visita médica custa 130 euros, tá? Depois de fazer a visita médica, você vai descer, porque ela era no 2º andar. Vai descer e vai fazer exame de sangue. Por quê? O exame médico do Canadá pede que você apresente os dados ali do exame médico. Se você tem doença sexualmente transmitível, como se você é HIV positivo ou não, sífilis e mais uma coisa. Fazer um exame de sangue na hora e vai aguardar. Depois que você fizer o exame de sangue, você vai fazer o exame de tórax, que é só um raio-x e eles já colocam a resposta na hora do seu exame de tórax. O exame de tórax e o exame de sangue ficou 162, totalizando essa visitinha de algumas horas na clínica lá em Roma, 292 euros, tá? Como foi a realidade ali do processo que a gente passou? Depois que a gente fez o exame de sangue, a gente fez o tórax, a moça ali da clínica falou, ó, o exame de sangue, como vocês fizeram o exame de sangue para detectar DST, HIV positivo ou não, sífilis, essas coisas, a gente precisa que vocês fiquem aqui, porque se der falso positivo, a gente precisa refazer o exame para esperar o resultado correto, né? Então, a gente ficou lá esperando, ficou esperando, até elas liberarem a gente. A gente ficou esperando várias horas, se eu não me engano, a gente chegou lá umas 9 da manhã, a gente saiu umas 2 da tarde, a manhã inteira para isso. Então, porque a gente não podia sair, tinha que ficar lá, porque se desse falso positivo, a gente já tinha que estar lá em prontidão para resolver esse exame de sangue novamente. Não deu nada, deu tudo certo, eles liberaram a gente, pronto. Porém, o combo de exames de sangue, visita médica, só finaliza quando a médica responsável faz um relatório falando que a gente fez os exames, que deu tudo certo, que o nosso exame de tórax deu tudo certo, está aprovado, e a visita médica foi aprovada. Este documento vai dar vontade da querida médica de colocar no outro dia, uma semana, enfim, eu não sei qual que é o prazo dela, porque ela bem que não tem um prazo. Óbvio, ela tem um prazo, ele sabe que é um exame de imigração, então ela não ia demorar um mês, porque a gente tem 20 dias pra apresentar. Mas o BO é que a gente precisa dessa carta dela, da relatório dela, da conclusão de todos os exames que a gente fez na clínica, a gente precisa
para compilar no sistema e continuar o processo. A gente foi para Roma, a gente não morava em Roma, então a gente pegou alguns dias de férias, foi para Roma, é uma cidade que não é barata ficar, então a gente queria aproveitar essa viagem para Roma para resolver tudo que a gente precisava de imigração canadense, que eram os exames médicos e a biometria. Só que a biometria é um segundo passo. A gente precisava desse relatório da médica para poder compilar todos esses documentos que eu passei com você no sistema, o exame médico, que é o relatório dela, pagar a FII do visto para depois receber uma carta falando que a gente poderia fazer a biometria. Sem o documento da médica, não pode passar para a segunda fase, não tem carta da biometria, a gente ia estar passando os dias lá em Roma, enfim, o caos. A gente ficou rezando, querida médica, coloca esse relatório hoje, a gente precisa que a gente mora longe. A gente morava no norte, né, gente? É longe, Piemonte pra Roma, não é uma visita assim de uma horinha. Fim ali do caso, a médica pôs no dia, obviamente a gente almoçou, saímos do exame médico, fomos almoçar que a gente tava morrendo de fome. Vamos assim, agora é isso, entregar na mão de Deus, rezar pra ela ficar hoje, no máximo amanhã, né? Aí acabou que a gente foi conhecer Roma, passear, estávamos no Vaticano e fomos abençoados pela mão divina e do Papa Francisco. Ela mandou e-mail, então nesse mesmo dia, no final da tarde, a gente submeteu todos os documentos, o exame médico e passamos para a próxima fase. Vou dar um adendo aqui que eu esqueci de falar sobre os atestados criminais, como são vários, né, no sentido de vários documentos, você tem que colocar todos em um mesmo PDF. Então, você vai pôr o brasileiro com a tradução, o italiano com a tradução, tudo junto no mesmo documento para pôr, porque não tem espaço para vários documentos. Conseguimos compilar esses documentos e seguimos para a próxima fase. A próxima fase, assim que você compila todos os documentos que foram listados nesse vídeo, é pagar novamente. Essa tacada só de pagar, vai precisar pagar, eu vou pelo site, tá, gente? Porque todo ano pode mudar a FII, os vistos, então eu vou pelo site, 172 dólares canadenses, mais 100 dólares canadenses pelo seu Work Permit, então daria 272 dólares canadenses. Work Permit e seu visto do Working Holiday e as biometrias. Então, compilou os documentos, paga. Uma dica, tem que ser cartão de crédito, eles não aceitam outro tipo de cartão, por exemplo, lá na Europa tinha muito cartão de débito, né, não aceitava de jeito nenhum, tanto é que foi um nervoso pra gente, porque a gente tava na rua, não conseguia, mas deu certo, né, no final, mas tinha que ser cartão de crédito, tá, gente, fica essa dica, e aí vocês vão pagar ali na hora, 272 dólares canadenses. Depois que você pagou, os seus documentos são submetidos, você vai receber a carta de biometria. Vamos ver na nossa timeline. Pagamos aqui no dia 12 e no dia 13 a gente recebeu a carta da biometria. Depois de recebido a carta da biometria, você pode agendar a sua biometria. A biometria não precisa submeter igual a gente que foi, tipo, correndo. A gente, como eu falei, queria aproveitar que estávamos em Roma para resolver toda a burocracia. Depois que você submete e paga a FII, os seus 20 dias acabam e começa uma contagem para a biometria, que são 30 dias. Então, tem tempo. É que a gente não queria ter que voltar para Roma de novo, tá? E no dia 13, a gente recebeu a carta convidando a gente a fazer a biometria, que já está paga, tá? O site, que também tá na descrição do vídeo, a gente agendou e esperou. Não tem agendamento pro mesmo dia, é sempre pro próximo dia, então é mais um dia na nossa conta. E não adianta aparecer lá sem agendar, porque eles não aceitam. E tem que ter a carta da biometria. Conseguiu fazer para o dia 14, no próximo dia. Foi muito simples, com o horário marcado, chega lá, tem uma canadense lá que te atende. Coloca todos os seus fingerprints, pergunta seu nome, idade, check, cola um negócio no seu passaporte. Que é um documento aqui, ó, fica colado aqui atrás do passaporte, com o seu número da imigração, com o seu nome, sobrenome e idade, tá? Muito simples. E aí, gente, espera. Automaticamente vai para o sistema e aí você só precisa aguardar a resposta se seu visto foi aprovado ou não. O Holiday Visa é um visto muito mais simples, menos burocrático, tá? No nosso caso, a gente colocou a biometria no dia 14, a gente foi fazer a biometria no dia 14 de fevereiro desse ano de 2024 e recebemos nossa POE Letter, que é a aprovação do visto, convite para entrar no Canadá, dia 28 de fevereiro, então foi rapidinho. E essa POE Letter, ela é
válida por 1 ano. Então, a nossa validade para entrar no Canadá era até 27 de fevereiro de 2025. Então, a gente tem 1 ano para se organizar ali e entrar no país. Então, com a sua POI Letter recebida, é hora de preparar os documentos e ir para o Canadá. Com a sua carta POI Letter aprovada, com o seu convite para entrar no Canadá, você precisa ter alguns documentos em mãos, uma pastinha de documentos para imigração canadense, tá? E depois eu conto como foi a nossa experiência na imigração. Você vai precisar ter todos os documentos, eles pedem que você tenha todas as cópias de todos os documentos que você apresentou para fazer seu Working Holiday. Não coloquei currículo, não coloquei foto, essas coisas eu não coloquei, eu só coloquei os mais importantes, que no final também nem pediram. Mas é bom sempre ter essa documentação com você. 2, você vai precisar, o mais importante, imprimir a sua carta de convite, que essa é a principal, eles vão pedir, que é a POI Letter. Baixa ela do sistema e imprime. Prova de fundos, você precisa provar $2.500 canadenses, então precisa ter na sua conta com o seu nome de até 1 semana. Você não pode ter pego o extrato do banco do mês atrás. Você precisa ter 1 semana ali de extrato de banco, apresentar essas $2.500 canadenses. Seguro saúde, gente, importantíssimo, porque é ele que vai ditar quanto tempo você pode ficar no Canadá. Eles deixam você ficar como cidadão italiano 1 ano, porém você precisa apresentar um seguro de 1 ano. Não dá pra fazer aqueles seguros que você paga mensalmente, sabe? Você tem que já pagar 1 ano de seguro pra poder entrar no Canadá. Eu deixo aqui a minha recomendação da Chapka Insurance, tá aqui na descrição. Já consegue fechar pro ano inteiro. Muito bom economizar no seu seguro saúde para o Canadá. Você também precisa apresentar um bilhete de volta ou fundos suficientes para comprar uma passagem. Então, se você puder pôr mais dinheiro ali na sua conta para, se caso eles perguntarem, você falar que tem dinheiro para comprar passagem, ótimo, que aí você não gasta dinheiro comprando passagem de volta, tá? Porque vai saber onde você vai estar, quando você vai voltar. É isso, e o seu passaporte. E aí eles vão avaliar tudo e vão aprovar o seu visto lá na imigração canadense. Como foi a nossa imigração? Eu já cheguei com a minha pastinha toda organizada, então ela só pediu a POI Letter, que é a carta de convite para entrar no Canadá, e o seguro, só. Com tudo isso, ela já colocou no sistema o nosso seguro, criou ali o papel do Work Permit, que é muito importante que você leia certinho se o seu nome e sobrenome está certo, se a data do seu aniversário está certo, e a validade que ela coloca, porque tem muita gente que eu já vi casos que colocaram errado e depois você não tem que fazer, eu não sei como faria para arrumar essa data, tá? Então ela tem que valer 1 ano ali certinho. Então, foi isso, ela fez a nossa Work Permit, carimbou ali nosso passaporte e chegamos no Canadá. Como eu falei, foi um vídeo mais específico para quem tem cidadania italiana e quer aplicar para o Working Holiday Visa aqui no Canadá. Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Leia a descrição do vídeo para pegar endereço, pegar passo a passo certinho, os documentos. E como eu falei muita coisa, espero não ter confundido vocês. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Já compartilha esse vídeo com quem quer fazer o Working Holiday Visa aqui no Canadá. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Ainda não se inscreveu? Tá esperando o quê? Clica aqui embaixo, vai!